Todo mundo está visualizando direitinho aí? Essa é a nossa tela até inicial lá do Moodle, né? Opa. A tela que nós temos lá no Moodle, né? Boa noite. Começando agora. E vamos passar para a próxima. Para o próximo slide. Deixa eu ver se vocês estão visualizando. Tá, pronto. Oi, amores, oi, amoras, tudo bem? Uma boa noite para todos e todas. Então, essa é a nossa aula remota. Nós vamos ter uma aula presencial conforme a coordenação da UAB daqui da UFES em janeiro, tá, gente? Sei que janeiro é um mês complicado, mas vai ter que ser necessário esse encontro em janeiro. Então, assim, programem. Eu estou revendo aí a data conforme a UFES. Só vou poder confirmar isso em dezembro, não tenho como confirmar nada agora. Mas vocês já fiquem sabendo que a partir do dia, deixa eu ver aqui a data que me falaram. Opa, cadê a data do calendário de janeiro? A partir do dia 14 de janeiro, vocês já podem. Então, o retorno, né, das aulas. Eu estou na dúvida, pessoal, se a gente vai ter essa aula dia 14 ou dia 21 de janeiro, tá? Se a gente não tiver essa aula no dia 14, que é um sábado, né? Verifica se sábado é dia 14. É isso mesmo, dia 14 é um sábado. Se a gente não tiver presencial dia 14, nós vamos ter no dia 21 de janeiro, tá bom? Mas aí eu vou organizar uma aula, um encontro online. Se por acaso for dia 21, eu vou marcar um encontro online nessa semana aí de 14 e depois um encontro presencial no dia 21. Se por um acaso eu for dia 14 para ir para Rio Real, então eu agendo uma outra data nessa semana aí do dia 21 online, tá bom? Então, assim, nesse encontro presencial, só eu que irei, Manu está comigo nessa empreitada, mas apenas eu é que vou participar junto com vocês, esclarecendo todas as nossas dúvidas e orientando para os próximos passos do estágio 3, tá? Hoje, nós temos como pauta a seguinte: um acolhimento com um vídeo de um poema de Clarice Lispector chamado Esperança. Em seguida, né, uma breve apresentação de nós, as professoras de estágio. Depois a gente vai falar brevemente sobre o estágio supervisionado 3, e aí nós vamos, né, relembrar as duas atividades, as primeiras que foram os 2 fóruns, aí a gente vai conversar sobre cada um desses fóruns, e dessa unidade, a atividade 1 e a atividade 2, e a gente vai fazer as nossas orientações para a atividade 3. Após essas orientações, nós vamos tirar as dúvidas, sanar as dúvidas e depois fazer alguns ajustes, caso vocês sintam necessidade e depois tenham o que ocorrer, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, né? Nós temos aqui, né? Vou colar aqui esse slide. Opa, foi demais. Deixa eu ver quem é que tá. Pronto, 42 pessoas. Eu vou colocar aqui esse videozinho da Esperança. A Clarice Lispector. Deixa eu ver se eu consigo copiar.
Vou tirar dessa tela, vou copiar para a gente mostrar aqui o videozinho, tá? Para apresentar para vocês. Pausei, vou colocar. Pronto. Pessoal, vou colocar aqui, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse vídeo, tá? Sinalizem aí no chat se está tudo ok, o áudio, tudo bonitinho, e se está aparecendo. Só basta escrever aí no chat, tá bom, pessoal? Vou colocar aqui o vídeo agora para vocês ouvirem. Aqui em casa pousou uma esperança. Não a clássica que tantas vezes verifica-se ser ilusória, embora mesmo assim nos sustente sempre. Mas a outra, bem concreta e verde, o incerto. Houve o grito abafado de um dos meus filhos. Uma esperança, e na parede bem em cima de sua cadeira. Emoção dele também que unia em uma só as duas esperanças. Já tem idade para isso. Antes surpresa minha, esperança é coisa secreta e costuma pousar diretamente em mim, sem ninguém saber, e não acima de minha cabeça numa parede. Pequeno rebuliço, mas era indubitável, lá estava ela, e mais magra e verde não podia ser. Ela quase não tem corpo, queixei-me. Ela só tem alma, explicou meu filho. E como filhos são uma surpresa para nós, descobri com surpresa que ele falava das duas esperanças. Ela caminhava devagar sobre os fiapos das longas pernas, por entre os quadros da parede. 3 vezes tentou renitente uma saída entre 2 quadros. 3 vezes teve que retroceder caminho. Custava aprender. Ela é burrinha, comentou o menino. Sei disso, respondi um pouco trágica. Está agora procurando outro caminho. Olha, coitada, como ela hesita. Sei, é assim mesmo. Parece que esperança não tem olhos, mamãe. É guiada pelas antenas. Sei. Continuei mais infeliz ainda. Ali ficamos não sei quanto tempo olhando, vigiando-a como se vigiava na Grécia ou em Roma o começo de fogo do lar para que não apagasse. Ela se esqueceu de que pode voar, mamãe, e pensa que só pode andar devagar assim. Andava mesmo devagar. Estaria por acaso ferida? Ah, não. Senão, de um modo ou de outro, escorreria sangue. Tem sido sempre assim comigo. Foi então que, farejando o mundo que é comível, saiu de trás de um quadro uma aranha. Não uma aranha, mas me parecia a aranha. Andando pela sua teia invisível, parecia trasladar-se maciamente no ar. Ela queria esperança. Mas nós também queríamos, meu Deus, queríamos menos que comê-la. Meu filho foi buscar a vassoura. Eu disse francamente confusa, sem saber se chegar infelizmente a hora certa de perder a esperança. É que não se mata, aranha. Me disseram que traz sorte. Mas ela vai esmigalhar a esperança, respondeu o menino com ferocidade. Preciso falar com a empregada para limpar atrás dos quadros. Falei sentindo a frase deslocada e ouvindo o certo cansaço que havia na minha voz.
Depois devaneei um pouco de como eu seria sucinta e misteriosa com a empregada. Eu lhe diria apenas: você faz o favor de facilitar o caminho da esperança. O menino, morta-aranha, fez um trocadilho com o inseto e a nossa esperança. Meu outro filho, que estava vendo televisão, ouviu e riu de prazer. Não havia dúvida. A esperança pousara em casa, alma e corpo. Mas como é bonito o inseto. Mais pousa que vive. É um esqueletinho verde e tem uma forma tão delicada que isso explica porque eu, que gosto de pegar nas coisas, nunca tentei pegá-lo. Uma vez, aliás, agora que me lembro, uma esperança bem menor que esta pousara no meu braço. Não senti nada de tão leve que era. Foi só visualmente que tomei consciência de sua presença. Encabulei com a delicadeza. Eu não mexi o braço e pensei: e essa agora? Que devo fazer? Em verdade, nada fiz. Fiquei extremamente quieta, como se uma flor tivesse nascido em mim. Depois não me lembro mais o que aconteceu. E acho que não aconteceu nada. Vocês querem ouvir novamente esse vídeo? Seria bom, porque está duplicado o som. Eu não sei se é porque seu microfone ficou aberto durante a exposição. Ah, pode ser. Não sei, vou colocar de novo. Tá ok. E chegou umas pessoas também, né, agora, no momento. Isso. Vou fazer isso. Espera aí. Aqui em casa pousou uma esperança. Não a clássica, que tantas vezes verifica-se ser ilusória, embora mesmo assim nos sustente sempre. Mas a outra, bem concreta e verde, o inseto. Houve o grito abafado de um dos meus filhos. Uma esperança, e na parede, bem em cima de sua cadeira. Emoção dele também, que unia em uma só as duas esperanças. Já tem idade para isso. Antes surpresa minha, esperança é coisa secreta e costuma pousar diretamente em mim, sem ninguém saber, e não acima de minha cabeça numa parede. Pequeno rebuliço, mas era indubitável, lá estava ela, e mais magra e verde não podia ser. Ela quase não tem corpo, queixei-me. Ela só tem alma, explicou meu filho. E como filhos são uma surpresa para nós, descobri com surpresa que ele falava das duas esperanças. Ela caminhava devagar sobre os fiapos das longas pernas, por entre os quadros da parede. 3 vezes tentou renitente uma saída entre 2 quadros. 3 vezes teve que retroceder caminho. Custava aprender. Ela é burrinha, comentou o menino. Sei disso, respondi um pouco trágica. Está agora procurando outro caminho. Olhe, coitada, como ela hesita. Sei, é assim mesmo. Parece que esperança não tem olhos, mamãe. É guiada pelas antenas. Sei, continuei mais infeliz ainda. Ali ficamos não sei quanto tempo olhando, vigiando-a como se vigiava na Grécia ou em Roma o começo de fogo do lar para que não o apagasse. Ela se esqueceu de que pode voar, mamãe, e pensa que só pode andar devagar assim. Andava mesmo devagar. Estaria por acaso ferida? Ah, não. Senão, de um modo ou de outro, escorreria sangue. Tem sido sempre assim comigo. Foi então que, farejando o mundo que é comível, saiu de trás de um quadro uma aranha. Não uma aranha, mas me parecia a aranha. Andando pela sua teia invisível, parecia trasladar-se maciamente no ar.
Ela queria esperança. Mas nós também queríamos, oh Deus, queríamos menos que comê-la. Meu filho foi buscar a vassoura. Eu disse fracamente confusa, sem saber se chegara infelizmente a hora certa de perder a esperança. É que não se mata aranha. Me disseram que traz sorte. Mas ela vai esmigalhar a esperança, respondeu o menino com ferocidade. Preciso falar com a empregada para limpar atrás dos quadros. Falei sentindo a frase deslocada e ouvindo o certo cansaço que havia na minha voz. Depois devaneei um pouco de como eu seria sucinta e misteriosa com a empregada. Eu lhe diria apenas: você faz o favor de facilitar o caminho da esperança. O menino, morta-aranha, fez um trocadilho com o inseto e a nossa esperança. Meu outro filho, que estava vendo televisão, ouviu e riu de prazer. Não havia dúvida. A esperança pousara em casa, alma e corpo. Mas como é bonito o inseto! Mais pousa que vive. É um esqueletinho verde e tem uma forma tão delicada que isso explica porque eu, que gosto de pegar nas coisas, nunca tentei pegá-la. Uma vez, aliás, agora que me lembro, uma esperança bem menor que esta pousara no meu braço. Não senti nada de tão leve que era. Foi só visualmente que tomei consciência de sua presença. Encabulei com a delicadeza. Eu não mexi o braço e pensei: e essa agora? Que devo fazer? Em verdade, nada fiz. Fiquei extremamente quieta, como se uma flor tivesse nascido em mim. Depois não me lembro mais o que aconteceu. E acho que não aconteceu nada. Boa noite, gente. E aí, deu para escutar agora direitinho o texto Uma Esperança, de Clarice Lispector? Agora sim, agora ficou bem, bem bom o áudio. Ficou muito bom. E aí, vocês conheciam esse texto, gente? Não, para mim é a primeira vez. Mais alguém? Eu também não conhecia, não, mas achei lindo demais. Clarice Lispector tem disso, né? Uma sensibilidade fora do comum. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre esse texto da Clarice? É uma crônica. Notei uma coisa bem interessante, Pro. Várias maneiras de interpretar, né? Assim, a visão da esperança, né? A mãe tem uma visão, o filho tem outra, o outro irmão tem outra, porque ele fica na outra sala só escutando os dois que atitude tomar, né? De não matar a aranha, se mata a aranha, a delicadeza nas palavras, de como se falaria, porque um tem um jeito ímpar de falar assim, a mãe já tem outra maneira mais calma de, né, de solucionar os problemas, né, enquanto o menino é mais afoito. É bem interessante isso. E a pergunta que não quer calar, que esperança é essa que a Clarice está se referindo? Bom, eu acredito que não seja a esperança como o besourinho, né, que a gente vê verdinho, essas coisas, mas sim a esperança que chega nas nossas vidas, assim, né? Mais alguém? Estão tímidos e tímidas comigo? Mais alguém, gente? Eu sinceramente não sei falar nada, apesar de estar sentindo no momento várias coisas, mas assim, porque também sou apaixonada pela esperança,
quando aparece um aqui em casa, eu cuido logo de achar que alguma coisa de boa vai acontecer e o cuidado para ninguém triscar naquela esperança. Então, é uma coisa assim misturada com a outra, que traz realmente uma ideia de que alguma coisa boa vai acontecer. Uma esperança nasce, de qualquer forma. Então, quando vem uma esperança inseto, vem a esperança sentimento, né? Exatamente. Então, como vocês podem perceber, a Clarice Lispector, ela faz, como diz, um trocadilho, ela faz um entrelaçamento, né, dessa questão do inseto, né, da esperança, com a esperança que deve brotar em nosso coração, e aí ela chama atenção para a questão da alma, né, que a esperança, ela não é um esqueleto, não é esse inseto, ela é alma, né, não é um corpo, né, quando ela fala assim, quando ela vê a esperança, vixe, quase não tem corpo, e aí o filho fala, é porque ela é alma, e aí ela começa a fazer uma relação da esperança em forma de sentimento, né? Dessa esperança que deve brotar a nossa vida, a nossa alma, nosso caminhar. Porque quando a gente perde a esperança, acho que a vida deixa de ter um sentido. Então, a esperança é algo que deve permear a nossa vida e os nossos sentidos, tá? Então, foi esse a nossa mensagem, né, com o vídeo Uma Esperança, da Clarice Lispector, para a noite de hoje. Vou voltar agora aos slides, certo? Voltando aqui. Vamos lá. Oh, gente. Deixa eu parar de novo para botar aqui. Ah, eu acabei fechando sem querer. Deixa eu colocar aqui um vídeo. Ou o vídeo que eu... Aqui. Pronto. Vamos lá de novo. Aqui. Então, uma boa noite a todos e todas. Então, a gente começou a nossa aula com um texto da Clarice Lispector. Na realidade, não é esperança, é uma esperança. Vou salvar aqui. Pronto. E aí, agora a gente vai apresentar os slides, né, com vocês. Deixa eu ver se passou o outro. A nossa equipe top, né? Quem somos, só para vocês relembrarem quem somos nós, tanto eu como a Manu, né? Nós somos as professoras de estágio que vão acompanhar vocês nessa empreitada. Até o momento não tivemos uma outra pessoa. A professora Elisa precisou se afastar por uma questão de bolsa, né? Que ela tem umas bolsas para receber e não pode acumular bolsa, então, em virtude disso, ela não está na nossa equipe de estágio. Então, por enquanto, só estamos eu e a Manu, né? Então, eu, que sou a professora Elcinilma, sou mestre em educação pela UES, especialista em coordenação pedagógica pela UFBA, licenciada, né, em pedagogia. E a Manu, ela é doutora em educação pela Unicamp, ela é mestre na área interdisciplinar de ciências humanas e sociais pela UFES, ela é especialista em educação especial e inclusiva e política de planejamento pedagógico na UNEB, é licenciada em letras na UFES e é licenciada em pedagogia pela Unifax. Então, a nossa equipe é uma equipe top, né? Todas as duas são bem top. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa disciplina, né? A nossa disciplina, como vocês já devem perceber, né? Nós já trabalhamos com estágio supervisionado 1, estágio supervisionado 2, nós estamos no terceiro estágio, é o penúltimo. Depois do estágio supervisionado 3, nós temos o estágio supervisionado 4. Esse estágio supervisionado 3, ele está centrado... bagacinho na minha boca, estou tentando tirar.
esse estágio supervisionado 3, ele está centrado, tirei, bagacinho de pipoca que eu comi de tarde. Então, esse estágio supervisionado 3, ele é específico para a atuação nos anos iniciais do ensino fundamental, né? E nós já trabalhamos com o primeiro e o segundo anos, e agora a gente vai trabalhar com o terceiro, quarto e quinto anos. Então, a gente sempre trabalha nessa perspectiva, né, de que o estágio é uma atividade teórica, mas que vai justamente orientar a nossa prática, digamos, é um componente de formação para a nossa atuação docente, né? Então, esse é o nosso estágio supervisionado 3, o que a gente vai trabalhar. A gente já está tendo muitas críticas, tá, gente, em relação à BNCC. Eu quero apresentar que eu estou participando também de alguns momentos de cursos, de formação, e assim, uma coisa que eu já vinha, né, levantada essa bandeira. A BNCC traz alguns aspectos positivos, traz, mas ela tem algumas críticas, né, com um pacote pronto, um pacote que prejudica a nossa autonomia enquanto professores, enquanto pessoas, autores, enquanto também pesquisadores da nossa própria prática. Então, essa coisa desses códigos, né, isso faz com que cada um de nós deixemos de lado essa organização dos planos, né, mas é o que está posto, né, é o que está aí, que a gente precisa fazer essa articulação e esse alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular. Mas eu quero trazer essa crítica que já vem sendo bastante debatida, né, em simpósios, encontros, em congressos, né, e que graças a Deus agora tem ganhado uma maior força, uma maior amplitude, esse aspecto dessas críticas, né? Então, vamos lá. Nesse estágio, né, nós temos como objetivos, né, pensando, né, numa atividade que vai orientar a nossa prática, os seguintes objetivos, né, identificar as dificuldades da escola, que é o nosso campo de estágio, para justamente a gente desenvolver um planejamento com uma proposta de ação mais eficiente e que venha auxiliar na transformação positiva da realidade. Outra questão é que a gente vai precisar fazer uma listagem dessas dificuldades que vocês, enquanto estudantes estagiários, enfrentaram nesses 2 primeiros estágios, especialmente esse último estágio, onde a gente teve, de fato, a regência de classe, né, uma semana de regência. E, por fim, analisar essas dificuldades, né, no campo de estágio, né, e sempre pensando em uma proposta, né, que possa nos auxiliar a nossa prática docente, porque daqui uns tempos todos vocês serão meus colegas, deixarão de ser os meus estudantes, meus amores e minhas amoras, para serem meus amores e minhas amoras colegas de trabalho. Então, olha o peso que isso gera, não é? Então, olha a minha, como é que se diz, responsabilidade enquanto professora, orientadora de estágio, enquanto professora que vai orientar e auxiliar vocês na formação. Quando eu terminar, Rosângela, eu permito, né, você falar, viu? Tá certo? Então, terminar só esse pedacinho, tá? Então, assim, é muito importante para todos e todas nós, né? Esse componente ele é importante porque ele realmente é o que vai auxiliar vocês, né, nessa prática cotidiana dentro do contexto da escola, tá? E aí nós tivemos as unidades. Nós vamos agora falar sobre cada uma das unidades. Quando eu terminar de falar sobre
principalmente as atividades 1 e 2, aí vocês podem fazer os questionamentos de vocês, falarem quais são as dúvidas de vocês. Se vocês acharem que a gente precisa fazer os ajustes, a gente vai e faz os ajustes aqui em comum acordo, tá? E depois eu vou centrar justamente na última atividade desta unidade, que é a atividade 3, tá? Então, nesta unidade que nós ainda estamos, nós tivemos a atividade 1, que é o Fórum 1, cujo título nessa atividade de Fórum 1 é Desafios e Expectativas do Estágio 3, parte 1. Para que vocês pudessem participar desse fórum, era necessário que vocês assistissem, né, 2 vídeos, né, do YouTube, o vídeo 1 e o vídeo 2, então é muito importante que vocês assistam, façam um processo, no momento de assistir aos vídeos, é importante ter esse processo de reflexão, de análise desses vídeos, o que é que está sendo pontuado em cada um desses vídeos, quais são os pontos positivos, quais são os aspectos que vocês consideram relevantes em cada um desses vídeos, tá? E aí, a partir, né, de assistir esses vídeos, aí eu coloquei, juntamente com a Manu, né, que vocês listassem, né, todos os desafios que vocês vivenciaram em estágio supervisionado 2. Então, vocês iam fazer uma listinha e ia postar essa lista de dificuldades lá no fórum, lá no Moodle Ava, certo? Então, esse só é as dificuldades. Esses vídeos, eles são importantes porque eles vão trazer reflexões sobre o que é o estágio, como desenvolver o estágio, e aí vocês iriam fazer esse link, né? Iam fazer essa articulação desses vídeos com o que vocês vivenciaram agora, né, recentemente, quando a gente foi, em agosto, né, ver vocês aí no estágio, tá bom? Aí, depois, né, desse momento da unidade 1, nós tivemos a unidade 2. E aí, a unidade 2, a atividade 2. Nessa unidade 1, a atividade 2, que foi outro fórum. E aí, esse fórum também, de mesmo título, com uma diferença, que é Desafios e Expectativas do Estágio 3, parte 2. Então, o fórum, ele teve uma parte, a primeira parte, que foi a atividade 1, e a segunda parte, que é a atividade 2. E aí, vocês iriam revisitar esses mesmos vídeos, fazer esse processo de reflexão, pensando agora em uma outra lista, porque enquanto na atividade 1 vocês iam fazer exclusivamente no contexto da escola, iam falar tudo que foi difícil, complicado na escola, no estágio 2, vocês iriam perceber o percurso de estágio, perceber os aspectos pedagógicos, enquanto vocês, no momento de estágio, quais foram as dificuldades de vocês, pedagógica? Sentir dificuldade na elaboração do plano de ensino? Sentir dificuldade de adentrar o contexto do estágio, de me relacionar? Então, vocês iriam pensar nos aspectos pedagógicos, o que é sentir dificuldade enquanto eu estava na observação, ou quando eu estava na regência de desenvolver o estágio, em qual momento vocês tiveram essas dificuldades? E aí cada um de vocês iriam, né, relatar essas dificuldades. Todos esses 2 fóruns, gente, é um fórum individual. Então, como o fórum, ele é uma atividade individual, né, esses 2 fóruns, então, cada estudante, ele deve participar ativamente. E aí, pensando nessa revitalização do Moodle, do Ava, porque a gente tem observado poucas participações e muitas pessoas ficaram com notas
assim, além do que eu gostaria que ficasse. Todos passaram, passaram. Mas teve gente que ficou com 7, alguma coisa, teve gente que ficou com nota 8, que podia ter recebido de repente um 9. Por quê? Porque teve estudante que não participou do fórum. Teve estudante que não está participando do fórum. Então, dessa vez, eu e Manu optamos por a próxima atividade, que é a atividade que vai ser desenvolvida, que é a atividade com a tutoria presencial, ela depende exclusivamente dessa participação do fórum. Então, uma que eu vou adiantar aqui rapidamente antes da atividade 3 é, primeira coisa, em relação ao fórum 1 e ao fórum 2, se tem alguma dúvida. E aí eu vi que Rosângela está perguntando sobre a nota. Ninguém recebeu, viu, Ró? Porque na caderneta do Sagres, eu não vi esses últimos dias, posso ver mais tarde, quando terminar a aula. Posso verificar se já resolveram o problema que tinha no portal do Sagres. Se eu perceber que ele já resolveu, hoje mesmo vocês podem receber as notas, tá? Caso contrário, eu vou emitir as notas que eu tenho nessa tabela, tá? Vou fazer um PDF, vou mandar para a Rita, e aí vocês pegam lá no fórum, ou pegam lá no polo, tá bom? Tá certo, Carol. Então, viu, amor? Vocês irão receber. Eu vou verificar hoje se já foi resolvido esse problema lá do Sagres. Se não resolveu, eu vou enviar hoje. Amanhã vocês pegam lá no polo as notas de vocês, tá bom? Então, a questão, eu acho que Rosângela foi a primeira a levantar, a dúvida que a gente precisa colocar aqui é em relação às atividades 1, atividade 2, mas talvez Rosângela queira pontuar alguma coisa que não esteja relacionado a isso, e como foi a primeira a levantar a mão, pode falar, para fazer uso da palavra, tá, Rô? Boa noite, Pro. Minha dúvida não é com relação à atividade 1 e a 2, não. É com no caso, a terceira, porque a gente vai listar... a gente vai falar. Isso. É porque, assim, a gente vai listar, no caso, que a gente vai... Uma escola, por exemplo, que vai estagiar, né? Porque a escola que a gente estagiou, que eu estagiei, não tem nem segundo, não tem terceiro, nem quarto, nem quinto ano. Aí a minha dúvida é com relação a isso. Tá, mas a gente ainda não está em relação à terceira atividade. Vamos primeiro, porque eu acho que tem pessoas que me procuraram no privado, falando sobre os fóruns. Então, eu quero, antes de qualquer coisa, em relação ao Fórum 1, ao Fórum 2, alguém tem alguma atividade ou alguma dúvida? Alguém tem algum problema com relação ao Fórum 1 e 2? Teve alguém que ficou sem como é que se diz? Participação no fórum? Pronto, pode falar, Ró. Rosângela, você quer falar? Juliana, pode falar, Ju. Boa noite, professora. Oi. Eu tive problema no Fórum 1, que eu não consegui responder por conta da internet, que eu estava sem internet, e aí passou o prazo. Quando eu fui ver, já tinha passado o prazo do Fórum 1, eu respondi o 2. Pronto, peraí. Quem é que no Fórum 1 não respondeu? Quem não respondeu o Fórum 1, fala aqui para mim, para eu... Eu também não respondi o Fórum 1, não, professor. Foi meu caso também. Deixa eu anotar aqui. Eu tenho que anotar aqui no meu. Certo? Vamos lá. Fórum 1. Quem é que falta fazer? Então, tem Silvio. Você, Julie?
Isso, também. Juliana, mais alguém, além deles dois, que não respondeu o fórum? Mais alguém? Não, né? Então, pronto. Olha, gente, é importante. Eu estou sinalizando aqui porque vai valer pontuação. Tanto, e para fazer a atividade 3, tem que ter as duas participações do fórum. Então, por enquanto, sou fórum 1, Silvio e Juliana, né? Agora vamos lá para o fórum 2. Professora, Giselma Silva colocou aqui no chat. Selma. Giselma Silva e Franciele. Fórum Giselma e Franciele. Então, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui para eu recapitular e fazer tudo certo. Então, vamos lá. Giselma e Franciele. Pronto. Tem Giselma e Franciele. Agora, vamos lá. Fórum 2. Deixa eu anotar aqui. Fórum 2. Fórum 2. Eu vou ver aqui no chat quem foi que já colocou. Kathleen. Kathleen, Liza. Yuri. Quem mais? Yuri, Tamires. Pronto, ó, eu tô aqui no o Fórum 2, quem tá sinalizando foi Kathleen, Liza, Yuri, Tamires, mais alguém, gente? Quem é a mão da canuta? É Mirlane, professora. Pronto. Mirlane também? Eu fiquei sem fazer o 2. Mirlane de Sá. Isso. Mirlane. Leciane Santos também, Pro. Quem? Leciane Santos, colocou no chat. Leciane, também Fórum 2. Mais alguém, gente? Pronto. Olha só. Então, essa é a primeira questão, tá? Então, o que é que a gente vai organizar aqui agora? Pronto. O Fórum 1, e eu vou abrir apenas para essas pessoas, Silvio, Juliana, Giselma e Franciele. Hoje é segunda, tá? Então, eu vou liberar o Fórum 1 e o Fórum 2 para até sexta-feira. Professora, Sim. Você não fez, Andressa? Qual? Tamires, não fiz não também, professora. Eu botei, Tamires, o Fórum 2, né? Mas eu acho que é outra estudante. Quem é outra estudante, gente, que está aí? Quem é Tamires Santos, que disse que não fez o Fórum 2, que eu botei Tamires? Eu sou Tamires Silva dos Santos. Sim, Tamires Silva. E tem uma pessoa que A entrou. primeira, eu acho que foi Maria Tamires. Maria Tamires. Maria Tamires. E tem outra pessoa que foi, peraí, Andressa, né? Foi o Fórum 2 também, Andressa. Então, eu vou abrir o fórum, todos dois, para essas pessoas participarem. Vocês estão até sexta-feira para fazer isso, certo? professora Marta botou Moisés também. Moisés também. No Fórum 2, Marta?
Oi, professora, boa noite para todos. Boa. Eu acredito que sim, que ele entrou em contato comigo, que a esposa dele teve neném, e aí ficou internado a criança, ele estava numa correria e ultimamente não estava respondendo às atividades. Pronto, mas foi só o 2. Tu acredita que só foi o 2, né? Pronto, eu vou passar essas informações no grupo de estágio. E aí vou pedir para que todo mundo faça essa participação. Ó, eu também não sei quem é. João Leandro deve ser Rita. Rita, é você com o nome João João Leandro é Leandro? Marta. É Marta, eu acho. Ah, é? Não, Marta tá, entrou aqui. Marleide. Ah, Marlene, pronto. Ó, Professora, a Cristina colocou também no chat que ela não fez o Fórum 2. Cristina também. Então, tem muita gente aí que deixou de fazer o Fórum 2, não foi? Cristina. Professora, Keila também pediu para avisar que ela não fez o Fórum 2. Ela não pôde participar da aula. Keila. Keila. Pronto. Vamos lá. Então, olha só, me sinalizem, porque eu vou abrir o fórum para vocês visualizarem até sexta-feira. E aí não Professora, boa noite. Boa. Eu não fiz o Fórum 1, Roberta. Roberta? Sim. Tá. Somente o 2. Deixa eu anotar aqui, Roberta. Pronto. Pronto. Vocês vão fazer o seguinte para mim, tá? Vocês vão depois conversar com todo mundo, mandar mensagem para os coleguinhas aí no grupo de vocês. Eu vou colocar também no meu, para todo mundo entrar em contato comigo, porque... É muita gente. Ah, tá bom. Pode enviar, Marta, a que a Mauri enviou. A minha você desconsidera, porque eu pensei que não tinha lista de presença. Então, olha só, eu vou pedir para que vocês entrem em contato, façam essa rede de apoio para todo mundo participar até sexta-feira, tá bom? E aí a gente vai fazer agora, eu vou voltar aqui os slides para a gente conversar sobre a atividade 3. Em relação à atividade 1 e 2, dúvidas assim não tem, né, gente? É só quem deixou de fazer. É isso? Todo mundo concorda? Tá, é essa a situação? É isso, né, gente? Então, Acredito que sim, Pro. Pronto, Ivonade também não fez o 2. Franciele também não fez o 1. Mônica também sinalizou, mas ela não mostrou se é fórum 1 ou 2. Então, peraí. No fórum 2, quem não fez foi Ivonaide também. Ivonaide. O fórum, cadê Ivonaide? E o Franciele foi o fórum 1. Franciele. Fórum 1. Ah, já botei, Fran. Fórum 1 eu já botei você, viu? O professor, a Maria Natiele, que também não fez o Fórum 1. Maria Natiele. Isso. Pronto. Por favor, gente, isso aí é importante, tá? Todo mundo. Eu quero 100% de participação até sexta-feira. Pronto? Podemos agora ir para a próxima atividade, que eu acho que é a que vocês estão com mais dúvidas, né? Está sem nenhum dos fóruns, Emily? Qual dos fóruns, Emily, que você não participou? 1 ou 2? O 2, pronto. Certo, pessoal? Então, eu quero 100% de participação nesses fóruns. Vou conversar com a tutora online
para ela considerar as avaliações até sexta-feira, tá? E aí, agora a gente vai ver a maior dificuldade, né, que vocês estão falando, que é a atividade 3. Pronto. Eu tinha agendado essa atividade 3 para ela ser desenvolvida amanhã e quinta-feira, né? Primeira questão é essa. Vai, Marleide, quer falar? É sobre o fórum? Oi, Pro, boa noite. Boa, meu amor. Eu não fiz não, Pro, ainda o fórum 2, viu? Peraí, olha só, deixa eu copiar aqui o de Marleide. Pronto. Agora eu vou pedir para que vocês fechem aí o áudio para poder ficar melhor, para vocês entenderem. Vamos lá. Então, olha só, gente, nós temos uma atividade de tutoria presencial, certo? A gente vê isso, viu, Elaine? O que eu quero falar com vocês é o seguinte: a atividade de tutoria presencial, eu quero que ela seja desenvolvida na mesma semana. Como eu estou vendo que tem um número ainda, né, grande de pessoas que não participaram dos fóruns, o que é que eu vou colocar? Eu vou colocar a atividade de tutoria presencial para o dia 29 e para o dia 1º de dezembro, certo? Então, dia 29, são 2 dias, 2 encontros. Por que, Pro, 2 encontros? Por conta do número de estudantes e para a Marta poder acompanhar, dar um suporte melhor para o grupo de estudantes. Então, vai ser necessário aí pensar na logística do transporte, né? Então, grupo 1 e grupo 2, pensando nessa logística, tá? E aí, pensando nessa logística, né? Qual é a atividade presencial para a gente também definir essa logística? Primeiro é o seguinte, nós temos a leitura de um texto. Além da leitura de um texto, vocês vão pegar cada um as suas respostas, né? As suas respostas, tanto do Fórum 1 como do Fórum 2. E aí, por exemplo, né? Mônica, a gente está falando aí se você deixou de fazer, qual foi o fórum que você não fez para eu registrar aqui. Então, olha só, aí Mônica, juntamente com, vamos botar uma outra pessoa, com Emily, vamos fazer de conta que elas duas formam uma dupla. Então, Mônica vai pegar as respostas que ela escreveu no Fórum 1, como também as respostas que ela respondeu no Fórum 2, e essa Emily também vai pegar as respostas dela. No dia do encontro da tutoria presencial, Mônica e Emily vão pegar suas respostas, vão dialogar entre si para fazer um resumo dessas suas respostas. Quais foram as respostas em comum? Quais foram as respostas que não foram em comum? E aí, olha só, qual vai ser o resumo dessa atividade? Emily e Mônica vai escrever de 3 a 5 dificuldades ou problemas referentes à unidade escolar que ela estagiou. Quais foram os problemas elencados? Referente tá? Depois, Mônica e Emily vão pensar em 3 ou 5 dificuldades, problemas de cunho pedagógico. O que é problemas de cunho pedagógico? Eu, enquanto estudante, estagiária de pedagogia,
durante o meu estágio, eu tive dificuldades em fazer melhor um planejamento ou em desenvolver uma atividade na regência ou apresentar. Eu quero um problema de cunho pedagógico, tá? Desenvolver como é que eu iria avaliar durante aqueles dias que eu estava na regência? Eu encontrei dificuldade até no aspecto de avaliação. Então, um exemplo que eu estou dando, tá? Então, a Mônica e Emily vão pegar as respostas dos fóruns, as duas vão dialogar entre si, e após esse diálogo, as duas vão elencar, né, essas dificuldades juntas para formar uma única lista, tá? Uma única lista sobre a unidade que elas estagiaram e uma única sobre o aspecto hoje dificuldade de enfrentar. É elas elencarem, né, essas dificuldades, tanto em relação à escola, quanto também em relação os aspectos pedagógicos, as duas vão fazer uma análise, vão iniciar o processo de análise sobre essa dificuldade, pensando quais seriam as prováveis soluções. Por exemplo, problema 1, aí elencou, né, A. Então, qual seria a melhor solução para esse problema A? Então, Mônica e Emily irão juntas fazer esse trabalho. Esse trabalho, ele vai ser desenvolvido no dia da atividade de tutoria presencial. A pergunta, antes de a gente depois ver a questão da dinâmica dos dias, né, que vocês vão participar. Então, que cada dupla ou trio irá participar. A pergunta que não quer calar é, em relação ao que vai ser feito no dia da atividade presencial, que vai ser dia 29, um grupo, depois, dia 1º, outro grupo. Em relação a essa atividade, alguém tem alguma dúvida? Vou botar até aqui, como dúvida, passar isso. Alguma dúvida sobre essa atividade? É uma atividade simples. É uma atividade que vocês vão listar, ver os pontos em comuns e depois, os pontos que não forem comum, vocês vão eleger qual dessas realmente valeria a pena fazer essa lista. Entenderam, gente? Falem, gente, porque isso é importante. Professora, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, se no fórum eu copiei uma coisa, e depois, quando eu sentar aqui e conversar, que eu perceber que teve outra coisa a mais, eu posso botar diferente? Pode, porque, olha só, primeiro vocês postaram no fórum, entendeu, Rosângela? Aí, como você vai sentar com a sua parceira ou as suas parceiras, aí vocês vão ver, teve algum problema ou alguma dificuldade que foi comum à dupla ou ao trio? Teve. Então, essa é uma dificuldade que você tem que listar. Em relação à escola, de 3 a 5. Em relação ao aspecto pedagógico, de 3 a 5. Agora, vamos fazer a seguinte situação. Olha, Pro, eu consegui elencar, a nossa dupla, o nosso trio, conseguiam elencar 3 dificuldades em comum, mas teve uma que cada uma de nós levantamos que foi diferente, não foi igual. Aí, nesse dia que vocês vão estar no polo, aí vocês vão entrar entre vocês em um acordo dessas dificuldades. A dificuldade de Rosângela ou a dificuldade de Mirlane é a mais, assim, como é que seja assim, a mais relevante. Qual dessas duas é a mais relevante? Poxa, a dificuldade de Mirlane é mais relevante do que a minha, então eu coloco a de Mirlane. Entendeu?
Todo mundo nesse aspecto entendeu? Entendi, Pro. Pronto. Vá, Miriam, fale, meu amor. Boa noite. Boa, meu amor. É que eu gostaria de saber como eu fui trocada de dupla, com qual eu vou fazer. Aí, ó, a questão toda, Miriam, em relação ao seu estágio, é que ele está diretamente ligado à questão do seu trabalho, né? Qual é o turno que você vai trabalhar? Você já tem uma ideia? É essa a primeira questão. Porque aí você vai precisar ficar com a dupla no turno que não vai te prejudicar o seu trabalho. Se é o turno da tarde que você vai trabalhar, então você vai ter que ver uma dupla que faça o estágio pela manhã. Se é o contrário, que você faz o estágio de manhã, estágio remunerado, no caso, né? Ou se é o teu trabalho, que eu tenho dúvida se você é estagiária do município ou se você é efetiva. Se você for ou contratada ou se é efetiva. Se você for em qualquer uma das duas situações, o que é importante é saber qual é o turno que você trabalha, que você recebe. Então, você vai fazer com a dupla do turno oposto. Não pode ser do turno que você trabalha para evitar essa situação. Embora, né, a gente está pensando em fazer um estágio de um modo diferenciado. Vocês não vão ficar a semana toda. Já é um acordo que eu estou fazendo com Luciene, tá? Provavelmente vocês vão fazer 2 turnos apenas. 2 turnos é o quê? Ou 2 manhãs ou 2 tardes, tá? Isso aí ainda é um ajuste que a gente vai fazer mais para frente, tá bom, gente? Combinado? Certo. Pronto. É isso que a gente precisa definir. A outra coisa. Então, esse é a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Vocês vão elencar. Depois que vocês já decidirem dupla ou trio, qual é até de 3 a 5 problemas de cada item depois que vocês definirem, aí vocês vão continuar no polo para vocês, em duplo ou trio, fazer o processo de reflexão. Qual é o processo de reflexão? Bom, eu apresentei esse problema. Para a gente, qual seria a melhor solução para esse problema? Então, é refletir e escrever qual a melhor solução. Sim, Kathleen, está sendo gravada. Então, qual é a solução para cada problema desse? Aí vocês vão registrar. No encontro não deu para fechar todas as soluções. Não tem problema. O importante é que vocês comecem e vocês já desenvolvam isso, mas eu acho que dá. Na minha leiga opinião, né, eu acho que se vocês começarem 7 e forem no mais tardar até 9, que é o horário também que tem transporte, tudo, eu acho que dá para fechar. Na minha leiga opinião. Eu acho que de 7 às 9 dá para vocês fazerem esses 2. Talvez vocês não consigam, assim, digitar bonitinho, e aí a gente pode encaminhar uma outra data, tá? Vocês podem elencar, descrever tudo no papel, e depois digitar bonitinho para a gente agendar a data que vocês vão postar, tá? A atividade. Pode enviar, viu, Marta, a lista de presença que a Mauri fez. Ô, professora, mas lá no fórum está dizendo que é dia 10, viu, a data? Oi? Lá no AVA está dizendo que é dia 10 a data, dia 10 para postar, 10 de dezembro. Isso, mas é porque lá em dezembro, eu não estou conversando primeiro aqui com vocês, a gente não está aqui fazendo os ajustes direitinho. Então, eu não mudei nada no AVA enquanto a gente não fizer, porque conforme os nossos ajustes, né, os fóruns já deveriam ser tidos 100% de participação.
como a gente verificou aqui que nem todos participaram, e tem um número grande, principalmente no Fórum 2, então a gente vai prorrogar esse fórum até sexta-feira, tá, gente? Então, olha aí, atenção, até sexta. Depois de sexta-feira, aí a gente não pode, tá? A gente vai ter que fechar por conta de quê? Que a gente não vai ter mais nada no fórum, porque a atividade de terça-feira, de amanhã 8, que vai ser dia 29, é uma atividade que depende desse preenchimento desses fóruns, tá bom? Então, a gente precisa de ter isso aí direitinho, tá? E essa participação é importante por conta da pontuação de vocês. Eu quero 100% de participação nos fóruns, né, dessa vez. Diga, quem é que está querendo? Sou eu, Luiz. Nessa tutoria, a gente vai... são as mesmas duplas que fizeram o estágio, é? Sim, são as mesmas. Eu acredito que sim, eu acho que não deve ter mudanças assim, não. A gente teve alguns ajustes de algumas duplas, então já tem que saber logo quem é que vai ficar com quem, no caso daquelas pessoas que sofreram ajustes, não foram todos, né? Por exemplo, Emily e Leciane, não ficaram a dupla, Emily e Leciane, então Emily e Leciane já estão prontas, entendeu? Não vai mexer, então essa é a dupla. Aí, por exemplo, teve as duas Elaines e teve Miriam, que aí Miriam que incorporou com as duas Elaines. Então, Miriam, você, pelo que você está percebendo no seu trabalho, você acha que vai precisar ficar com as Elaines ou você vai ficar com a sua dupla anterior? Então, é um ajuste que já tem que ter essa definição. Mas lembrando que vocês não vão se ausentar a semana toda, né? A atividade de regência, ela não vai ser a semana toda, vai ser provavelmente 2 dias, tá? Mas isso é uma coisa. Falando da atividade de tutoria, que nós vamos debater sobre as dificuldades. E isso é com a dupla que vocês fizeram, entendeu? No caso, minha dupla... Sua dupla o quê, meu amor? Desculpe. Também foi... éramos uma dupla. Aí depois acrescentou mais uma colega e ficou um trio. Ela chegou um pouco depois, porque a dupla dela teve que ser desfeita por alguma razão que eu não me lembro agora no momento. Aí vamos ser nós 3, no caso. Isso. Então, devem permanecer vocês 3. Aí vocês já vão se articular, tá? O trio se articula, tá bom? Aí, olha só, vamos voltar de novo para a atividade, para eu saber aqui qual a atividade direitinho. Então, aqui, deixa eu ver aqui minha atividade, porque meu negócio é todo direitinho. Então, olha só, eu só vou querer somente esses 3 pontos, né? As dificuldades referentes à escola, as dificuldades de cunho pedagógico e colocar nessa lista única quais as soluções para cada um desses problemas. Ponto. Isso daí, cada dupla e trio depois vai postar no AVA, no fórum. A pergunta que não quer calar agora, que eu vou botar de novo aqui para a questão das dúvidas. Vocês acham, aí é uma questão que eu quero decidir coletivamente com vocês. Vocês acham que dia 10 de dezembro, uma vez que vocês vão fazer dia 29 e dia 1º, um grupo vai fazer dia 29, outro grupo vai fazer dia 1º. Vocês acham que dia 10 de dezembro é uma data razoável ou vocês acham que eu devo prorrogar por mais uma semana? Pergunta. Quero ouvir vocês. Vai ser um encontro presencial no dia 10? Não, meu amor, nosso encontro presencial vai ser em janeiro. Em dezembro não teremos. Deixa dia 10 ou muda para uma outra data, gente? Não, deixa para o dia 10. Todo mundo, então, pode manter dia 10? Todo mundo acha que dá? Dia 10 está razoável, Pro.
Pronto, então, dia 10 está razoável. Deixa eu aqui olhar aqui meu calendário, porque a missa é de corpo presente. Então, vamos lá, ó. Dia 10 não, é dia 11, viu, gente? Que eu botei, falou 10, é dia 11, que é um domingo. Eu sempre gosto de que vocês encerrem no domingo, então eu vou botar até o dia 11, tá? Então, até o dia 11 vocês vão postar essa atividade. O que é que vai acontecer? Vocês postando a atividade dia 11, comigo, na minha disciplina, vocês estarão de recesso na minha disciplina a partir do dia 12, tá? Então, de 12 de dezembro até, e vocês vão ter comigo férias. As férias de vocês comigo vai de 12 a 12, até 11, aliás, que são 30 dias, de 12 a 11 de janeiro. 12 de dezembro a 11 de janeiro. Pronto. Agora o que eu quero saber é o seguinte. Eu acho que vocês devem mesmo assim, certo? Que vocês tenham atividade até lá para o dia 17, vocês vão ter um recesso. Então, eu quero muito, muito mesmo a colaboração de vocês no sentido do mês de janeiro, porque nós vamos ter que ter um encontro presencial em janeiro. É bem atípico, eu não sei se vocês já tiveram esse encontro presencial no mês de janeiro. Tiveram algum, gente? Só para eu saber. Eu lembro, professora, não. Não, né? Mas olha só, não. Eu vou precisar desse apoio de vocês. E aí eu estou, assim, levantando todas as situações, como, por exemplo, quem está de férias, né, de trabalho, geralmente algumas pessoas estão de férias em janeiro, pronto. Aí é um mês também que eu sei que os filhos também estão de férias. Mas nesse dia eu vou precisar da colaboração de vocês para o nosso encontro presencial. Eu gostaria de contar com a participação de todos e todas, tá? Lógico, problemas podem acontecer, o inusitado pode nos atravessar, e aí esses inusitados, desde que sejam justificados, né, não tem problema. Mas, assim, o que eu quero dizer para vocês é assim, eu vou. Então, gente, eu gostaria de fazer esse combinado. Eu estou dando até o dia 10 para vocês terem essas folgas, porque eu não sei se eu vou dia 14 ou dia 21. Eu vou fechar isso, né, no início agora de dezembro. Lá para o dia 10, eu vou entrar em contato com o pessoal da UFES para a gente ver se vai ser dia 14 ou se vai ser dia 21. Eu estou querendo ver se eu for o dia 14, porque eu prefiro ir logo no dia 14. Então, se acontecer de eu ir no dia 14, então deixa esse dia reservado para a gente, tá bom? Deixa esse dia para a gente. Se for dia 21, aí deixa o dia 21, mas eu só posso lhe dar a resposta no dia 10 ou 11 de dezembro, não posso dar agora. Então, espere mais ou menos aí alguns dias para eu responder, tá bom? Combinado? Daqui uns 20 dias, mais ou menos, eu dou a resposta para vocês, prometo mesmo, tá? Bom, a outra coisa que a gente precisa falar em relação a essa atividade, por quê? É esse textozinho aqui, ó, gente. Esse texto, ele é bem bacana. E esse texto, ele vai auxiliar vocês nesse processo até de reflexão sobre as dificuldades e sobre as prováveis soluções. Então, até quem está aí para publicar o fórum, de repente pode até ler, né? Olha aí, olha como o título desse texto, ele já é interessante, né? Que aqui está falando do estágio curricular supervisionado nos anos iniciais. E aí trata dos desafios, que são as dificuldades, né?
E as perspectivas, né? Quais as prováveis soluções dos estudantes de pedagogia durante o estágio supervisionado. Então, olha que interessante. É um texto que eu vou dar uma olhada de quantas páginas eles são, deixa eu ver, é um texto só, são 13 páginas, sabendo que, deixa eu ver a última página, o que é. Olha, é bem, oh meu Deus, olha que bacana. É um texto de 11 páginas, porque as 2 últimas páginas, ela é só de referências. Então, é um texto que dá para fazer uma leitura bacana, para vocês fazerem esse processo de reflexão. Então, qual é a atividade de vocês desta semana? Leitura desse texto. Quem está faltando fazer o fórum, qual é a atividade da semana? Leitura do texto e publicar no fórum. Outra coisa, gente, vamos nos atentar. Esqueci a água. Vamos nos atentar para a questão da Covid, que já está voltando. Então, vamos ver essa questão da vacina. Vamos voltar a usar as máscaras, tá? E aí a gente ter todo o cuidado, tá? Vamos ter, porque eu não quero ninguém doente, nem eu, nem vocês, nem ninguém doente. Vamos ajudar aí a nossa vida, ajudar a nossa sociedade, evitando ficar doentes, tá, gente? Então, é outra questão que eu quero que vocês fiquem atentos. Então, outra pergunta final, né? Dúvidas? Alguém tem mais alguma dúvida? De algum ponto? Eu vi que Rosângela falou, foi Rosângela que falou, a minha escola não tem mais, né? Não tem mais. Então, a gente vai ter um mapeamento que eu já solicitei de Rita, e a gente não sabe como é que vai ser o ano que vem, porque esse mapeamento acho que só no ano que vem. E o nosso estágio presencial só no ano que vem, né? Não vai fazer ninguém esse ano. Então, a gente não sabe ainda qual a escola que a gente vai. Isso a gente só vai ter uma ideia no ano que vem, certo? Porque a gente sabe que tem as matrículas, algumas escolas a gente já sabe, por exemplo, a Rômulo Galvão, a gente já sabe que tem terceiro, quarto e quinto ano. Então, a gente já sabe que essa daí é uma escola que a gente vai ter estágio. Mas outras escolas, a gente não pode afirmar de todas. Então, a gente vai ter que fazer esses ajustes. Fiquem tranquilos, porque aumentou a opção, o leque, que antes nós só tínhamos duas séries, né, que era o primeiro e o segundo ano. Agora nós temos terceiro, quarto e quinto. A questão da atividade vai ser provavelmente no final de março ou primeira semana de abril, não sabemos, os 2 encontros que nós vamos ter, né, da regência. Muita coisa a gente não vai executar, como a gente já executou, né, como essa questão de entrevista, porque acho que eu não sei, eu vou saber se teve alguma escola que não foi mapeada, que ninguém nunca estagiou, eu acredito que não, todas as escolas já foram mapeadas, talvez os ajustes vão ser, quem estava numa escola A vai ter que ir para uma B, que já teve entrevista, então talvez essa parte de entrevista não vai ter agora. Professora, mas também tem outra coisa, porque assim, tem escola, por exemplo, numa escola que pode ter 2 primeiro ano e 2 segundo ano, aí só tem um quinto ano. Aí, às vezes, diminui a quantidade de quinto ano e pode aumentar, no caso, esse ano, como teve primeiro ano, aí no próximo ano eles colocam 2 segundo ano e diminui um terceiro ano, um quarto ano, aí também fica assim, variada, muda de ano a ano. Isso aí a gente sabe, mas acontece o seguinte, ó, como a gente tem 3 anos, são 3 séries que a gente vai poder atuar, mesmo que aquela escola que a gente atuou não tenha aquela série,
ou não tem a quantidade de séries suficiente, vai ter uma outra escola que vai ter. Porque o número de pessoas, de turmas no 5º ano, ele sempre é menor. Nunca tem muitas turmas de 5º ano. A maior turma que tem, geralmente, é 1º, 2º, 3º. São as turmas que nós temos em uma maior quantidade. Mas aí a gente vai ter também um 4º, né? São as turmas que a gente tem, né, mais abastadas. Os 5º anos geralmente são menores. Então, gente, a gente vai fazer esses ajustes, né? Vamos vivenciar um momento de cada vez. O momento da agora é da gente fazer essa atividade de tutoria. Marta, eu vou depois te orientar direitinho com relação que é essa atividade de tutoria, viu, Marta? É essa atividade de tutoria, mas, assim, tem coisas que é eu e Manu que vamos analisar, viu? Eu vou dizer quais serão os critérios que você vai avaliar nessa tutoria aí, vou te orientar direitinho. Você não está sozinha nessa não, tá, amiga? Então, vamos lá. Outra coisa, então, ó, eu coloquei ajustes, aí eu vou ter que sair dessa tela, colocar essa tela de ajuste. Qual foi o ajuste que a gente fez, gente? Ó, nós tivemos ajuste. Então, fórum, isso aqui, 1 e 2, vou botar um menor, e 2, última semana, últimos dias. Participação. Vou diminuir aqui a letrinha para caber. Hoje é quanto, gente? 21, né? 21 do 11 a sexta-feira, que dia da semana, gente? É 25, né? 25 de 11 de 2022. Vou botar aqui um alerta bem de vermelho, para ficar bem bonito aqui, de vermelho. Desejo 100% de participação. Ó, vou botar de negrito, para quê? Para quê? Barril dobrado. Últimos, desejo 100% de participação. Então, todo mundo aqui precisa de 100% de participação. Vou voltar aqui para a tela cheia, voltar aqui para vocês. Tá vendo aí? Agora vamos para a próxima. Então, isso aí, o ajuste. A data que vocês vão publicar manteve, vai ser 11, viu, gente? Que eu gosto no domingo. E aí, agora, a perguntinha final. Vocês têm alguma coisa, tem algo que vocês desejam colocar? Vamos vivenciar uma coisa de cada vez. Agora, a gente está na unidade 1. A cada dia, a sua tribulação. Não vamos antecipar, não vamos, né, fazer nada. Vamos vivenciar cada momento. Todo mundo aí tem algo que queira colocar, tem alguma dificuldade, alguma dúvida? Se não tiver, a gente encerra por hoje. Alguma dúvida, amores? Pronto. Outra coisa que eu quero combinar com vocês. Eu agora já estou podendo, assim, dar um suporte melhor, né? Eu realmente não estava. Eu estava à frente de um grande evento, que graças a Deus já finalizou, mas os eventos finalizam as partes críticas, mas a gente ainda continua no trabalho. Mas eu estou à disposição de vocês. Vocês me procurem, provavelmente sexta-feira, final da tarde à noite, eu tenho um horário livre essa semana, tá? Para vocês. E aí eu vou ver
Acho que na semana que vem eu vou ter um tempo, na terça-feira não, mas eu acho que nos outros dias da semana, provavelmente eu não vou estar trabalhando à noite, então vocês podem me procurar no turno da noite, que eu posso dar um suporte que vocês necessitarem, a partir de quarta-feira da semana que vem. Então, essa semana, sexta-feira à noite, e na semana que vem, quarta, quinta e sexta, vocês podem me procurar, que aí a gente dá um retorno, tá? De qualquer dúvida, qualquer ponto. Diga, Silvio. Eu gostaria de saber, é provável que a gente volte para as mesmas escolas onde a gente fez o primeiro e segundo ano? Fazer o terceiro e quarto? Se a sua escola tiver terceiro, quarto e quinto ano, sim. Eu acredito que lá tem o Laísa. Pronto, se tiver, provavelmente sim. Viu? Ok. Tá bom. Mais alguma coisa, gente? Professora, eu acredito que não. A disciplina da senhora agora, pelo menos, está bem, graças a Deus. Está tranquila. Só no próximo ano em diante, que começar o estágio, é que tem as dificuldades. A gente já está de cabelo branco com o TCC, que pegou todo mundo de surpresa, que foi individual, viu? Tá todo mundo... Esses dias mesmo, tá... Vocês vão produzir o TCC, mas vocês vão fazer um artigo, não é isso? Aí tá no projeto, tem que entregar, tem que fazer pelo menos alguma coisa até dia 5 para poder apresentar a professora na aula de dia 5. Pronto. Mas aí vocês já estão com um projeto de vocês já sabem qual é a temática, cada um já sabe qual é a sua temática? Sim, acredito, sim. Pronto. Então é importante só fazer. Não é para fazer um artigo, se for mas tem que fazer o projeto primeiro, né? Primeiro Isso. A gente vai fazer o projeto agora, tudo. O que é que a professora Mariana pediu do projeto? Qual é o seu tema? Qual é o seu problema? Qual é o seu objetivo? Não é isso que ela pediu? Quais são os teóricos, quais são os referenciais teóricos que vocês vão utilizar para a elaboração desse seu TCC? Outra pergunta que não quer calar, que eu não sei de vocês, né? Nesse projeto, ela disse que vocês vão fazer pesquisa de campo ou vai ser apenas bibliográfico, uma pesquisa de cunho bibliográfico? Cunho bibliográfico. Todo mundo vai fazer de cunho bibliográfico. Então, gente, mamão com açúcar. Vou falar logo para vocês. Uma listinha aí, podem colocar esse, para a gente dizer quais são os teóricos, a gente já passa para vocês uns teóricozinhos aí, material a gente vai dando suporte, aí vocês vão colocando o nome de vocês e coloquem o título, e aí se eu puder ajudar no sentido de colaborar, não vou poder ler projeto de todos, porque eu também tenho a minha dinâmica, mas o que eu posso é enviar material, né, tirar alguma dúvida, tá certo? Tá bom? Nossa, Pro, que ajuda boa, viu? Acho que vou precisar. Pronto, tá certo. Então, combinado assim, né, gente? Então, uma boa noite para nós, Deus nos abençoe. Vou fechar aqui, acho que isso aí que foi passado aqui nos slides, eu já vou salvar em PDF para vocês já terem isso aqui direitinho. Vou entrar no, como é que se chama? Vou entrar no Moodle para vocês terem a participação no Moodle, né, para fazer os fóruns, tá? E aí, avisem aos colegas, por favor, gente, me ajude com essa participação, tá? Preciso que vocês participem dela para vocês desenvolverem bem as atividades, e eu quero notas altas. Sim, eu vou ver também a questão das notas, e eu vou passar para a Rita, tá?
as notas de vocês em PDF, aí amanhã, hoje não, amanhã vocês procuram elas, Rita e o pessoal, tá? Beijo, amor, amo vocês. Abraços, pronto, Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Beijo, Pro, boa noite, boa noite, colegas. Tchau, tchau, gente.